Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Está começando mais um Entrevistas, submetido às orientações do Ministério da Saúde, das autoridades médicas, resguardando a segurança de todos, a dos entrevistados e a do entrevistador. Por isso, esse jeito diferente de fazer o Entrevistas, hoje com a doutora Valdileia Veloso, médica, diretora do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, o INE, da Fiocruz. Doutora Valdileia, muitíssimo obrigado pela sua gentileza. Eu imagino o quanto a senhora esteja sobrecarregada de atender a TVT. Doutora Valdileia, como primeira pergunta, para uma especialista, uma infectologista como a senhora é muito difícil desinfetar cérebros travados, malignos, que vão contra tudo que a Organização Mundial da Saúde e que vocês, especialistas, determinam? Olha, há algum tempo atrás, eu não imaginaria que isso estaria acontecendo. Hoje, nós estamos vendo negação da ciência, da informação técnica e com grande risco de trazer grande dano para a vida das pessoas e para o nosso país. Parece que alguns cérebros a gente não consegue livrar dessa infecção. Me conte uma coisa, doutora Valdileia, que vantagens há no isolamento? Olha, com o isolamento, nós conseguimos achatar a curva de crescimento das infecções, das novas infecções, dos casos da doença por Covid-19. Com isso, por quê? Com isso, nós temos mais tempo para preparar o sistema de saúde e vamos ter menos casos para tratar também. Então, é fundamental diminuir a circulação, diminuir as aglomerações, o contato entre as pessoas, para que a gente consiga conter ao máximo. Não vai controlar de todo, mas com isso a gente consegue diminuir significativamente a transmissão, contribuindo para o controle da epidemia numa determinada comunidade, numa determinada cidade, num determinado país. É o que nós vimos acontecer em vários países que estão adotando esse isolamento, e também vimos acontecer diferente com quem não adotou essas medidas preventivas. Pois é, mas num país tão desigual como é o nosso, doutora Valdileia, e que a desigualdade ela não se dá, evidentemente, apenas nos quesitos básicos da alimentação, da higiene e tudo mais, mas também, né, num quesito quase tão básico como que é o quesito da informação. Como mobilizar um país como o Brasil nesse sentido? Tem sido muito difícil a mobilização para a transmissão de informações corretas por conta desse fenômeno que é a circulação, a criação e a circulação rápida das fake news, que parecem que circulam até mais rápidas e crescem até mais rápidas do que o coronavírus. Mas, realmente, essa é uma questão. As pessoas acreditam em qualquer informação que chegue pela internet e é preciso um grande esforço para que as informações corretas
sejam transmitidas. E, lamentavelmente, a gente não vê isso acontecer por parte até de determinadas autoridades, o que dificulta bastante, principalmente para as populações mais vulneráveis, excluídas, e, no final, estamos todos na mesma situação, e as populações mais vulneráveis serão as mais afetadas com as consequências mais graves dessa epidemia. Desde dezembro que se sabe que havia o problema deste novo coronavírus na China. Outro dia eu ouvi o presidente da República dizendo: nós soubemos no começo do ano, sabíamos que chegaria aqui, e assim que chegou, passamos a tomar as providências. Eu imagino que teria sido possível tomar providências ainda em janeiro, ou não. É necessário esperar que chegue ao país para que as providências sejam tomadas. Algumas providências poderiam ter sido tomadas um pouco mais cedo, mas o Brasil teve uma resposta relativamente rápida a essa ameaça. Eu acho que o maior problema foi a discordância entre determinadas autoridades, não no Ministério da Saúde, que continuam prejudicando a chegada da informação correta para o conjunto da nossa sociedade. Na terça-feira, quando eu saí para vir aqui para Fiocruz, na segunda-feira, ainda achei que tínhamos muitos carros na rua. Na terça, eu fiquei bastante animada, porque o número de carros circulando tinha diminuído bastante. Hoje, eu já vi muito mais carros. Ontem já vi mais e hoje vi muito mais ainda. Então, é realmente preocupante. Esse aumento é um sinal de que a população realmente não está certa de que as medidas de isolamento são as corretas, infelizmente. Pois é, porque há até quem argumente que na Coreia do Sul, por exemplo, não foram tomadas medidas assim de isolamento e os resultados têm sido muito bons. É isso mesmo? Olha, os resultados, quando a gente considera os resultados como um todo, nós verificamos que as medidas de isolamento, distanciamento social, são as que dão o melhor resultado. Não existe ainda nada que possa ser comprovado de que outra estratégia seja melhor do que essa. Mas, nesses casos, doutora Valdilé, as diferenças culturais, em que medida elas agem para o bem ou para o mal? Pergunto, por exemplo, a gente sabe, não podemos comparar a estrutura hospitalar que existe na Alemanha para a que existe aqui. Não podemos comparar a nossa cultura com culturas como a da Coreia do Sul ou do Japão. Em que medida trabalhar com aspectos culturais e, evidentemente, materiais fazem a diferença num momento desse? Eu acho que fazem toda a diferença. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum as pessoas trabalharem quando estão gripadas. É muito, muito comum, faz parte da nossa cultura, quando você não vê isso nos países asiáticos, por exemplo. A gente observa já há muitos anos, as pessoas colocam máscara. Então, é um exemplo, por exemplo, da diferença. Na Alemanha, nós estamos vendo que as
consequências fatais, os óbitos, estão sendo numa proporção muito menor do que em outros países. Isso ali é o quê? O comportamento das pessoas, mas também a técnica, ao sistema de saúde, aos equipamentos disponíveis, e isso está fazendo toda a diferença. O Brasil, ele, infelizmente, está com um sistema de saúde que está subfinanciado, tem sofrido uma precarização, mas ainda assim o nosso sistema consegue dar uma resposta a essa pandemia, que é muito importante. Temos uma capilaridade grande, nós temos laboratórios, uma rede de laboratórios que abrange todos os estados da federação, temos pessoal técnico muito capacitado, mas poderíamos estar melhor. Nesse momento, pelo menos, nós podemos, com um grande investimento, fazer uma melhora na nossa estrutura, no pessoal que está trabalhando no SUS, para responder melhor à epidemia. Mas poderíamos estar melhor ainda. Como você sabe, o sistema de saúde é financiado por 3 níveis: o nível federal, o estadual e o municipal. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos sofrendo com a total desarticulação da atenção básica. Os programas de saúde da família foram sendo precarizados, diminuído o número de profissionais em cada programa e muitos programas estão agora já fechados. Então, a atenção básica é a primeira resposta quando nós temos uma ameaça como essa. É quem recebe as pessoas com os sinais e sintomas iniciais, é quem começa a fazer o diagnóstico, e se a atenção básica não funciona, tudo piora mais rápido. Uma coisa que tem me chamado a atenção bom, estamos aqui, eu, por exemplo, que estou na faixa de risco, estou aqui em quarentena já pelo 14º dia. Minha mulher e eu. Mas tenho visto depoimentos na televisão, ou tenho lido, de jovens que foram acometidos pela gripezinha e que contam ter passado assim por terríveis dificuldades, dores e tudo mais, e medo de morrer, e dias de UTI, depois vão para o quarto. Significa dizer, não é exatamente, até do ponto de vista de quem é mais jovem e está mais preparado para receber este vírus, nunca foi uma gripezinha. Não, de forma alguma. Nós temos, nos dados de todo o mundo, nós temos também jovens que têm comprometimento grave e óbitos também. Tem mortes entre os jovens. O que não significa que os idosos, os que têm doença que compromete a imunidade, não sejam os mais acometidos, são os mais acometidos. Mas em todas as faixas etárias, nós podemos ter comprometimento da saúde, do bem-estar e mesmo casos graves. Então, agora... diminuir o impacto e o dano à saúde que esse vírus pode causar. Então, a senhora me diria que, do ponto de vista médico, a entrada de um cidadão no hospital diagnosticado com mais de 60 anos e a entrada de um rapaz ou de uma moça de 20 anos, os tratamentos são diferentes ou o tratamento é o mesmo? Não, o tratamento é o mesmo. O que acontece é que existe uma chance maior
da pessoa mais idosa evoluir para um quadro mais grave e precisar, por exemplo, do uso do respirador. Então, quando a gente compara as faixas etárias, existe essa diferença. Mas também não é correto se referir à gripe como se ela fosse inócua. Nós temos milhares de mortes a cada ano pela gripe, pela influenza. Então, não se pode minimizar o que a gripe também causa na nossa população. A cada ano nós temos também, principalmente, pessoas mais velhas que morrem em consequência de quadros gripais graves. Doutora Valdileia, eu sei que não é exatamente a sua especialidade, mas, de toda maneira, eu gostaria de ouvir a sua opinião. A senhora imagina, sem fazer aqui nenhum jogo de poliana, a senhora imagina que, passada esta crise, cairá a ficha mundialmente de que o sistema de saúde não pode ser um negócio, que os estados têm que cuidar do sistema de saúde? Estou perguntando para a senhora por uma razão. O presidente Macron tem dito isso todos os dias. Na cabeça dele, essa ficha já caiu. A senhora acha que isso vai abrir os olhos do mundo para a necessidade de pensar num sistema de saúde pública que realmente seja eficiente e que não vise lucratividade? Eu também não quero ser poliana, mas eu acredito que sim. Eu acho que o que essa pandemia está mostrando é que nós precisamos de sistemas de saúde bem estruturados, com cobertura universal, com acesso de todas as pessoas aos cuidados de prevenção e tratamento, e que nós precisamos também de um Estado forte. Eu acho que essa pandemia e suas consequências são a prova de que o neoliberalismo não tem resposta para o bem-estar da população. É curioso, né, doutora Valdileia, porque, fugindo um pouquinho, a gente volta no próximo bloco, mas é curioso, eu não sei se a senhora teve a oportunidade de ver o Jornal Nacional de ontem. De repente, desfilaram ali 3 ou 4 economistas da chamada linha liberal, e todos eles parece que tinham feito um retorno às teorias keynesianas. E todos eles falando da necessidade de assistir aos pobres, da necessidade de, enfim, não permitir que os excluídos sejam os maiores prejudicados. Demorou para que alguns economistas brasileiros se dessem conta da nossa miséria, né, doutora Valdileia? Infelizmente, né? Porque nós somos testemunhas de que, no nosso dia a dia, muito antes dessa pandemia, isso já era bastante claro. Precisou de realmente uma crise, de uma ameaça de dizimação de populações para que as pessoas possam entender que nós precisamos de equidade, precisamos de pensar coletivamente de que o Estado precisa estar presente na vida de todas as pessoas. O individualismo leva ao que nós estamos vivendo hoje. Essa desigualdade terrível, iniquidade, na verdade, no acesso aos benefícios do desenvolvimento tecnológico, da ciência, da moradia, da saúde, de tudo o que nós temos, o que se desenvolveu nos últimos séculos, e precisou de uma pandemia, de um vírus, para despertar as pessoas de que
o individualismo não leva a nada, que o neoliberalismo só facilita a propagação dessa pandemia e de muitas outras doenças, porque nós temos outras doenças que causam grandes problemas, como a malária, a tuberculose, a própria AIDS, né, o HIV, e que estão muito relacionadas às desigualdades nos diversos países. Doutora Valdileia, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Estamos de volta com entrevista, conversando hoje com a doutora Valdileia Veloso, do nosso queridíssimo, estimadíssimo, prestigiadíssimo, renomadíssimo Instituto Fiocruz. Por falar nisso, a senhora trabalha no Rio de Janeiro, com toda a excelência que nós sabemos da Fiocruz. O gargalo da saúde pública no Rio parece mais grave do que na maior parte dos estados brasileiros. Como vocês fazem para sobreviver diante desse quadro? Em que medida, de 2014 para cá, a própria Fiocruz deixou de ter a prioridade que tinha em outros governos? Olha, aqui no Rio, realmente, nós temos uma situação pior do que muitos lugares. Considerando os estados do Sudeste, o Rio de Janeiro é o estado onde nós temos a menor proporção, por exemplo, de leitos de UTI ativos em relação ao número de habitantes, segundo as recomendações da OMS. O que nos assusta, porque sabemos que com esse quadro respiratório causado pelo a Covid-19, né, causado pelo coronavírus, a necessidade de uso de respiradores para tratar os pacientes acometidos por essa doença é muito acima do que nós temos na média das infecções respiratórias que acontecem, que sempre aconteceram. Isso é uma coisa que vem se instalando já há alguns anos, e nesse momento faz a diferença quando a gente está com um sistema de saúde melhor ou pior em relação à estrutura, ao funcionamento. Eu acho que uma outra coisa, né, você falou em relação ao financiamento da Fiocruz, mas acho que nós podemos... a Fiocruz tem um trabalho que ele é de amplitude nacional. A Fiocruz está em diversos estados, trabalhamos de forma conjunta com todas as unidades da Fiocruz, com o Ministério da Saúde, mas nos preocupa muito também o fato da redução do investimento em pesquisa, no desenvolvimento tecnológico, que vem acontecendo nesses últimos anos. E, por exemplo, quando a gente se vê diante de uma pandemia como a do coronavírus, quem tem seus testes vai usar para a sua população. Quem desenvolver a vacina vai vacinar primeiro a sua população. Quem tem os medicamentos vai usar primeiro para a sua população. Então, quem tem o desenvolvimento tecnológico adequado para responder às necessidades da população no diagnóstico, no tratamento, na prevenção, vai sair melhor do que quem não tem. Então, isso está na medida direta em relação aos investimentos. É claro que precisamos de investimento para poder responder melhor às ameaças, para que tenhamos os meios de produzir medicamentos, produzir vacinas,
porque sem esse investimento nós vamos ficar numa situação pior. Nós vivemos, desde o começo de 2019, uma situação em que, principalmente o governo federal, não sei em que medida também o governo estadual do Rio, sei bem em que medida o governo aqui de São Paulo, olham para a ciência, olham para a cultura como se fossem questões menores. Não é? Temos um astrólogo que faz a cabeça do presidente da República, que diz que essa coisa do coronavírus é mentira, que ninguém morreu de coronavírus. Ele chegou a dizer isso. Parece brincadeira, mas não é. Voltando a não fazer o jogo de Poliana. A senhora acha que, pelo menos, este aspecto positivo, esta pandemia tem de alertar um governo obscurantista como esse que nós temos para a necessidade do investimento na saúde? Olha, eu acho que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo grupo, né? Eu acho que o Ministério da Saúde tem tido um desempenho exemplar. Acho que tem feito um investimento para a produção de kits, tem feito investimento para ampliar a rede de assistência, a rede de laboratório. Então, e tem dado à população as informações corretas. Eu acho que, infelizmente, o Ministério da Saúde não é todo o governo. Nós temos, no nosso governo, ainda informações que são passadas à população que vão na direção contrária, que são informações erradas e que podem levar a população a ter o comportamento inadequado diante de uma ameaça como nós estamos. Mas eu acho que esse é um momento em que as pessoas estão valorizando o sistema de saúde, estão valorizando a pesquisa, estão valorizando quem vem se apresentando para a linha de frente para pesquisar, para tratar, para cuidar da população, e eu acho que isso é um resultado bom, embora não seria o ideal que a gente precisasse disso para que a população entendesse a importância do nosso sistema de saúde, o SUS, da pesquisa, da rede de laboratórios, e entender os problemas da desigualdade. A senhora não acha, portanto, que ontem o ministro Mandetta, enfim, emitiu sinais, no mínimo, contraditórios, tentando se equilibrar entre aquilo que ele vinha falando, que a equipe dele vinha falando, e o discurso do presidente? Olha, para ser sincera, eu não tenho visto televisão. Nós estamos num momento muito crítico. Eu chego em casa exausta. Eu ouvi falar, né, por grupos, que houve sinais contraditórios. É possível que isso tenha acontecido, mas eu não... até aqui eu vinha considerando todas as medidas muito adequadas. Eu depois vou me inteirar melhor, mas talvez por alguma pressão isso tenha acontecido. O que se aconteceu dessa forma, realmente é uma pena, porque o Ministério da Saúde, como eu falei antes, teve uma resposta relativamente precoce, com uma equipe técnica muito boa, conduzindo todos os
aspectos da resposta do Brasil à epidemia. Inclusive, A senhora é diretora do... Tem dado muito bem. Sim, pode dizer. A senhora é diretora do hospital. Sim. Em que situação está o hospital nesse momento? E a previsão que o próprio ministro Mandetta fez da possibilidade de um colapso do nosso sistema de saúde. Como é que a senhora olha para isso? Olha, existe realmente essa possibilidade de colapso, né? Porque nós estamos vendo isso acontecer em outros países. Está acontecendo, por exemplo, na Itália, né? Com tantas mortes, o sistema de saúde não conseguiu dar resposta, está recebendo agora ajuda da China, ajuda de Cuba, para conseguir melhorar um pouco a situação do enfrentamento dessa epidemia lá. Como eu falei anteriormente, o nosso sistema vem sofrendo de baixos investimentos. O teto dos gastos na saúde, que foi imposto aqui, o nosso sistema é um grande problema, e as consequências nós vamos certamente vamos ter agora. Mesmo com todo o investimento que vem sendo feito dos governos estaduais, do próprio Ministério da Saúde, é difícil recuperar toda a estrutura do sistema de saúde em tão pouco tempo. Então, a possibilidade de colapso, ela é bastante provável, principalmente quando a gente pensa que o crucial nesse momento em relação ao cuidado das pessoas é você poder internar as pessoas e ter capacidade de usar ventilação mecânica, né? Ter os leitos de CTI para diminuir as mortes que a falta desse serviço pode causar. Aqui no nosso instituto, nós estamos mobilizando toda a nossa capacidade técnica, operacional, para juntar nossas forças com todos os grupos, todas as áreas da Fundação Oswaldo Cruz. Estamos nos mobilizando para destinar todos os nossos leitos, os que temos nesse momento, e fazendo também uma ampliação de leitos para contribuir com a resposta à epidemia. Em que medida, doutora Valdileia, a detecção do vírus através dos testes pode ajudar nesse trabalho? Porque eu também ouço opiniões divergentes sobre isso. Alguns que dizem a diferença da Alemanha, a diferença para a Coreia foi que eles testaram mais da metade da população. Então, isso teve um efeito muito grande na baixa letalidade. Nós, no Brasil, ainda estamos começando esse processo. Em que medida, de fato, esses testes são essenciais? Quanto mais você testa, mais infecções você detecta. Isso ajuda a fazer a predição em relação ao agravamento da epidemia, ao número de casos. Por outro lado, quanto mais você testa, mais você detecta pessoas que não têm sintomas da doença, que não vão agravar e que não agravam, né? Então, com isso, você vai ter uma proporção de mortes menor, porque você vai considerar todo o grupo que se infectou com o vírus. Quando você detecta só casos graves, parece que as mortes acontecem pode parecer que as mortes acontecem numa proporção maior. Essa é uma diferença.
é muito difícil você ter testes para testar toda a população, porque não é só uma questão de ter kit. Você precisa ter o SUAB, que é usado para coletar a secreção, você precisa ter o meio de transporte para coletar a secreção, você precisa ter as pessoas treinadas, os serviços capacitados para atender a população, e começa aí, então, uma cascata. Se a atenção básica não funciona bem, você já começa aí a não conseguir dar essa resposta. Mas os kits, os testes, nós precisamos usar da melhor maneira possível. Então, numa pandemia que afeta de tal forma a população, com uma transmissão muito grande, nesse momento, os testes devem ser utilizados para as pessoas que estão sob maior risco, para os profissionais que estão na linha de frente no enfrentamento da epidemia, atendendo a população. E, nesse momento, não é o momento de, por exemplo, testar as pessoas que não têm sintoma, porque o que nós estamos verificando agora é que muitas pessoas estão ficando muito assustadas e começam o que nós médicos chamamos de somatizar, né? Eu acho que eu estou com tosse, eu acho que eu estou com febre, eu tive um contato com uma pessoa que teve um contato com uma pessoa que veio da Itália, com uma pessoa que teve um diagnóstico de infecção por coronavírus. Para uma pessoa, nós não temos hoje um tratamento específico, não temos ainda definido um medicamento que seja eficaz para o tratamento dessa infecção. Então, isso é o primeiro ponto. Por isso, de uma forma geral, o diagnóstico da infecção em pessoas que não são de maior risco não muda a conduta médica. Então, isso Perfeito. É uma coisa que precisa ficar clara para a população, porque muita gente se sente desassistida porque não consegue fazer um teste. Então, não é bem assim. Não é por aí. Por outro lado, nós temos que tomar cuidado também com informações de que, por exemplo, a cloroquina é a salvação. A cloroquina tem comprovação de que funciona. Não é verdade, nós não temos essa comprovação e, como todo medicamento, a cloroquina tem efeitos colaterais. Nós tivemos já, essa semana, uma morte nos Estados Unidos de um homem que estava usando cloroquina, a esposa dele gravemente doente por intoxicação por cloroquina. Então, precisamos tomar cuidado para não usar o medicamento antes da hora, porque os medicamentos têm efeitos colaterais. Esse é mais um dos absurdos do nosso especialista, né, em medicina, que sai falando de um remédio como se fosse uma poção mágica. É importante destacar que sempre se pode fazer um uso por compaixão, o que a gente chama de uso off-label, né, de um medicamento que não esteja na bula, e que você tem indícios em laboratório de que possam funcionar. Mas nós precisamos ter muito cuidado quando você define em quem você vai fazer esse uso e qual é o monitoramento que você vai fazer. Nunca podemos usar em larga escala. O que é mais adequado é todo mundo contribuir para fazer as pesquisas que testam as drogas para que a resposta possa ser dada mais rapidamente, que é o que a OMS está fazendo com um ensaio clínico que vai envolver dezenas de países em todo o mundo e que o Ministério da Saúde do Brasil aderiu e designou a Fiocruz para coordenar esse estudo no Brasil. Nós voltaremos rapidinho.
Estamos de volta com entrevistas, submetidos que estamos às normas de bom senso, cada um no seu quadrado, fazendo esta conversa com a doutora Valdileia Veloso, que é da Fiocruz, que é diretora do hospital, do Instituto Nacional de Epidemiologia, e que tem, além do mais, um alerta a fazer a todos nós, no sentido de não atravancarmos o sistema hospitalar por temores que não se justificam, né? Um espirro, uma coriza, uma tosse, uma febrinha. Eu não estou falando de gripezinha, estou falando de uma febrinha, né? 37,2, 37. Correr para o hospital. Como é que é isso? Como funciona isso, doutora Valdileia, para que as pessoas não entrem em pânico? Olha, nós estamos entrando, vamos dizer assim, na temporada de gripe. Então, os vírus respiratórios, a pessoa pode se infectar com um desses vírus e ter sintomas respiratórios. Pode ter febre, pode ter coriza, pode ter dor no corpo. E é importante que a pessoa só procure o serviço de saúde se ela tiver um quadro que realmente caracterize um quadro mais grave. Por quê? Isso é importante. Pela sua própria saúde, porque se você tem um quadro de gripe que não está complicada e vai ao serviço a um pronto atendimento, seja ele qualquer pronto atendimento, tem uma chance maior de você estar perto de uma pessoa que possa estar ali porque está tendo complicações da infecção pelo coronavírus. Então, você pode chegar com uma infecção por influenza, o vírus que causa gripe, e sair de lá com sua infecção pelo vírus da gripe, mais a infecção pelo coronavírus. Então, se você estiver aí apresentando febre, dor no corpo, congestão nasal, e a febre não está alta, a sua situação, seu quadro, não está piorando, é melhor você ficar em casa e se preservar de entrar em contato com o vírus, o coronavírus. E isso também ajuda o sistema de saúde, para que o sistema de saúde possa usar a sua capacidade para atender as pessoas que estão com um quadro mais grave. Não apenas de coronavírus, mas até quadros graves mesmo de gripe. Então, é preciso ter calma nesse momento, deixar os serviços trabalharem principalmente para as pessoas que estão com quadros mais graves, procurar ter tranquilidade, pensar bem, se observar bem e só procurar o serviço se o quadro agravar. Por exemplo, tosse que agrava e o sinal que é mais preocupante é questão de desconforto respiratório. Sentir falta de ar, isso sim é uma razão para a procura do serviço de saúde assim que começarem esses sintomas. Então, eu queria reforçar essa sua advertência com a seguinte questão. Estamos em plena fase, antecipou-se, não é? A vacinação para os idosos. E é razoavelmente frequente que haja alguma reação à vacina. Não é uma reação que cause mal algum, é uma reação benéfica, mas ela pode levar as pessoas que têm a reação a achar que estão num processo mais grave. É isso mesmo? Exatamente. Não é incomum a pessoa ter alguns efeitos colaterais leves da vacina,
é importante que as pessoas não se assustem, porque isso sempre aconteceu. Mas agora, como as pessoas estão assustadas por conta do coronavírus, qualquer manifestação, qualquer efeito colateral, as pessoas querem se dirigir ao serviço de saúde. Isso não é o melhor a fazer para a sua própria saúde e para o sistema de saúde. Então, cuidado com a reação comportamental em relação a esses efeitos colaterais da vacina. O outro ponto que eu já ouvi de muitas pessoas eu não me vacino mais para gripe porque eu já me vacinei e tive efeito, aí que eu tive gripe, tive manifestações de gripe. Importante as pessoas pensarem o seguinte: podem ter algumas manifestações de efeitos após a vacinação, mas a vacina vai proteger as pessoas dos quadros mais graves. Então, não deixem de se vacinar. É muito importante. Para dar um testemunho, eu fui me vacinar nesta semana aqui em São Paulo, nesse esquema de não sair do automóvel, e fiquei admirado com a eficiência da equipe que estava trabalhando aqui na Faculdade de Medicina da USP. Não levou 15 minutos entre entrar na fila e sair já vacinado, de tirar o chapéu. Aí eu lhe pergunto uma coisa que parece bem de jornalista que gosta de futebol. Temos alguma chance da Fiocruz sair na frente do mundo e ter a vacina contra o coronavírus, esse novo coronavírus? Olha, nós ainda vamos demorar aí um tempinho para ter uma vacina. Mas, no momento em que essa vacina estiver disponível, nós temos toda a estrutura, toda a capacidade para produzir a vacina aqui no Brasil, na quantidade necessária para a nossa população. Inclusive, o próprio ministro da Saúde já sinalizou que a Fiocruz deve estar preparada para produzir uma vacina que venha a ser descoberta. Mas, infelizmente, como eu disse anteriormente, isso demora. A vacina precisa passar por testes em animais, depois testes de segurança, e depois ser testada em um número grande de pessoas. Muitas instituições estão tentando chegar a essa vacina, e a gente espera que ela venha logo, mas, realisticamente, ela não vai acontecer, isso não vai acontecer antes do pico da epidemia no nosso país. A expectativa, doutor Valdiléa, é que, evidentemente, uma droga que trate a questão chegue antes da vacina. Sim. Nós temos certeza disso. Então, são os ensaios clínicos com drogas novas ou drogas que já são utilizadas para tratar outras doenças que podem dar essa resposta. Esse ensaio clínico que nós vamos colaborar com a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, é um ensaio clínico, uma pesquisa que pode dar uma resposta rápida para essa pergunta: que medicamento funciona, que medicamento não funciona? Porque as duas respostas são importantes. Não apenas encontrar o que funciona, mas também identificar o mais rápido possível o que não funciona, para evitar que pessoas sejam expostas a medicamentos e suas toxicidades quando eles não vão contribuir para melhorar o estado de saúde delas. Para isso, é importante que todo mundo colabore para que a gente consiga colocar no estudo o maior número possível de participantes para acelerar as respostas, a gente chegar a essas respostas. Doutora Valdiléa, como derradeira pergunta por hoje, esta bastante pessoal. Eu imagino que quando alguém como a senhora faz vestibular para a Faculdade de Medicina
estuda na faculdade, se forma, se especializa, sabe que vai enfrentar uma porção de perrengues pela vida, ainda mais num país como o nosso, tão injusto socialmente. Mas já lhe passou pela cabeça, doutor Valdileia, ter que escolher, como a gente só via no cinema, nos filmes de guerra, entre quem vai viver e quem não vai viver? Olha, isso nunca me passou pela cabeça. E eu tenho a expectativa de que nós não vamos passar isso aqui no Brasil. Nós sabemos que isso está acontecendo na Itália, por exemplo, onde em alguns lugares se decidiu que pessoas mais velhas não seriam colocadas em respiradores. Mas eu tenho essa expectativa de que nós vamos enfrentar muitas dificuldades aqui, mas que nós não vamos precisar chegar a esse ponto de fazer escolhas entre quem vai ter chance de viver, quem não vai, que vai morrer. E eu acho que nós estamos vivendo também, acho que a nossa geração, né, vivendo esse desafio, que acho que é o maior da nossa geração. Tem algumas coisas ruins acontecendo, mas eu acho que, de uma forma geral, nós também estamos vendo muita coisa boa acontecer. O aumento da solidariedade, nós temos recebido aqui muitas pessoas se oferecendo como voluntárias, pessoas se oferecendo para doar recursos, para que o nosso trabalho possa ser acelerado, possa ser amplificado. De uma forma geral, a gente vê que essa ameaça global também está despertando nas pessoas sentimentos melhores, menos individualismo, mais preocupação com a coletividade, e eu espero que isso perdure após o fim dessa pandemia. Todos esperamos, tomara que a senhora tenha razão, doutora Valdileia, muitíssimo obrigado por dedicar seu tempo tão precioso a esses esclarecimentos tão preciosos quanto. Quero lembrar você que quinta-feira que vem estaremos aqui de volta, sempre às 10 horas da noite, na TVT, com entrevistas sob esta nova situação, né? Em função, evidentemente, da pandemia. E lembro você sempre que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,